Quando a gente chegou na obra da Odebrecht, só existia o canteiro e 2 pilares no lago. Não existia a ponte. Era uma obra para construir a ponte Nigali, ligando os 2 lados do lago Maracaibo. Só que, pela nossa investigação, o BNDES, para quem não sabe, é o Banco de Desenvolvimento Econômico e Social do Brasil. Ele serve para emprestar dinheiro a uns juros mais baixos e para que o Brasil se desenvolva. E também para ajudar a desenvolver outros países. Então, o Banco Nacional de Desenvolvimento, o BNDES, emprestar dinheiro para a Venezuela não é um crime. Tá? Até aí não tem crime nenhum. Mas, para que o Banco Nacional... Isso as pessoas não sabem. Para que o BNDES invista no desenvolvimento de um outro país, ele pode mandar o dinheiro para construir uma ponte, para construir estrada, para construir um metrô... Porto, o que eles quiserem. Mas o país que recebe esse dinheiro, que vai usar esse dinheiro, ele precisa cumprir alguns critérios. Quais são esses critérios? Isso está nas entrelinhas, isso não está não é divulgado, amplamente divulgado como a gente conhece. Quais são esses critérios? Primeiro deles é que tem que ter maquinário brasileiro na obra. Não tinha. Segundo, tinha que ter mão de obra brasileira. Também não tinha. Não tinha ninguém na obra. Isso, eu estou falando de uma das obras, tá? Onde a gente foi preso. Mas a gente acompanhou outras obras ali que também estavam na mesma situação. E, principalmente, o país precisa passar por uma análise técnica, que é feita pelo BNDES, por técnicos do BNDES. Essa análise técnica diz se o país tem condições ou não de pagar a dívida. Então, se você empresta lá 2 bilhões de reais para a Venezuela vai dividir esses 2 bilhões em 20 anos, com juros de 3%, mais barato do que num banco normal, ela precisa ter dinheiro para pagar essa dívida. Então, essa análise técnica vai dizer para o Brasil, para o BNDES, o seguinte: olha, a Venezuela está quebrada, não tem dinheiro para pagar. Ou pode emprestar porque eles têm como pagar isso em 20 anos. O que acontecia, aí que vem a denúncia, o que acontecia nessa análise técnica? O presidente, o governo federal, isso ia para a mão do presidente, coisa que não é comum. Ele mandava emprestar o dinheiro sem análise técnica, pulava a análise técnica. Então, a gente tinha a denúncia de que o governo brasileiro liberava o dinheiro sem passar por uma análise, sem saber se o país ia pagar ou não. Coisa que nenhum banco faz com as pessoas comuns. Com ninguém. E um valor, às vezes, irrisórios. Exatamente. E a Venezuela nunca pagou, né? Além de ter ficado devendo a maior parte do dinheiro, não paga o que deveria pagar. Então, realmente, a análise técnica, se foi feita da forma errada. Errou. Se não foi feita, alguém pulou a análise técnica. Essa era a denúncia. Então, quando a gente chegou lá, a gente teve certeza de que isso aconteceu. Porque o dinheiro foi enviado via Odebrecht e a obra não existia. A obra tinha que ter sido inaugurada antes da nossa chegada. A gente chegou lá e só tinha 2 pilares no lago. Então, o dinheiro foi para lá, mas não foi usado na obra. Cadê o dinheiro? Essa era a nossa investigação. Para onde foi o dinheiro? E aí, a gente descobriu, indo na obra, que a obra não existia, que não tinha mão de obra brasileira, que não tinha maquinário brasileiro, que a obra só existia nessa obra da Odebrecht. Só tinha um segurança, um cara coitado lá que estava tomando conta do canteiro de obras, venezuelano. Então, quando a gente chegou, o que esse cara fez? Esse cara ligou para a Odebrecht. Falou: olha, tem um pessoal da imprensa do Brasil aqui investigando a obra. O que a Odebrecht fez? Isso é a nossa suposição, tá? Porque ele veio falar comigo. Isso tem foto, tem vídeo. Isso entrou na reportagem, inclusive, o cara me abordando e ligando para alguém. 20 minutos depois, a gente foi abordado na estrada, saindo da Mano, que desgraçado, Odebrecht. Velho.